Teorias de enfermagem. O nosso grupo é constituído por mim, Jacine Moraes, Reinara Castro, Aslane Pereira, Henrique Marley Holanda, Daniele Souza e Luciane Santos. A princípio, nós iremos falar sobre a teoria de Martha Rogers. Martha Elizabeth Rogers, ela nasceu em 12 de maio de 1914 em Dallas, no Texas, e veio a falecer em Nova York em março de 1994, já com 80 anos de idade. Ela graduou-se em enfermagem e também buscou especialização na área da saúde coletiva. Ela contribuiu com várias coisas ao longo da sua vida, como periódico de enfermagem, publicou livros e também ministrou diversas palestras sobre enfermagem e também sobre saúde. A história da humanidade ela está refletida no desenvolvimento evolutivo da enfermagem. Consequentemente, Marta, ela acreditava que o conhecimento do passado ele é um fundamento necessário para a compreensão do paciente e do presente da enfermagem e também para a evolução das teorias e também, obviamente, dos princípios que devem orientar a sua prática. E aí ela vem com a teoria do ser humano unitário, sendo que essa teoria ela gerou muitos debates, muitas controvérsias, porque antes dela, raramente alguém da enfermagem viu o paciente como algo, digamos que além de receptor de cuidados, porque o sistema daquela época ele era organizado por especialidades, concentravam-se apenas em suas áreas, suas funções diferenciadas. Eles não focavam no paciente como um todo. Era necessário muitos profissionais trabalhando isoladamente para poder atender os pacientes de forma completa. Só que para ela, né, para Marta, o paciente ele tem que ser visto como um ser único. Somente com sua insistência, ela conseguiu drasticamente influenciar a enfermagem ao ver um paciente, digamos que como um ser total. Ver o paciente como algo além daquele, algo além do receptor, digamos que de cuidado. E aí ela desenvolveu mais tarde o que seria um sistema abstrato para a enfermagem. Como os seres humanos eles estão no centro, digamos que do objetivo da enfermagem, esse sistema abstrato ele olha o indivíduo, digamos que na sua totalidade. E aí ela desenvolveu 5 pressupostos, onde o primeiro fala do ser unitário, onde diz que o ser humano ele é um todo unificado, possuindo uma integridade e também uma individualidade e manifestando características que são mais e também diferentes da soma das suas partes. Ou seja, o ser humano, ele é único. E aí vem falar também do segundo pressuposto, que é sobre o ser aberto, onde o indivíduo e o ambiente, eles digamos que estejam sempre ali, continuamente trocando matéria e energia, que estejam ali ligados entre si. Ou seja, o ambiente, ele para qualquer indivíduo, ele é definido como um campo de energia irredutível, condicional e identificado por padrões e também integrante do campo humano. O terceiro pressuposto fala sobre o ser unidirecional, que é quando o processo de vida dos seres humanos ele evolui, digamos que irreversivelmente, ao longo da constante tanto de espaço como também de tempo. Ou seja, o indivíduo ele não pode nunca voltar a ser algo que ele, digamos que já foi, né? Que já passou. O quarto pressuposto fala sobre os seus padrões e também sobre as suas organizações. A identificação dos indivíduos e o reflexo de sua totalidade são padrões de sua vida, obviamente. Eles proporcionam unidade à diversidade e também refletem um universo criativo e dinâmico. Digamos que é um padrão que identifica os indivíduos e também que identifica e reflete a sua totalidade inovadora. E aí vem o quinto e último pressuposto, que é sobre sentimentos e pensamentos, que é quando o ser humano ele é caracterizado pela capacidade, digamos que, de abstração, visualização, linguagem, pensamento, sensibilidade, emoção, que de todas as formas, digamos que, de vida na Terra, apenas os humanos, eles são seres, digamos que, pensantes, que eles são conscientes e que percebem e ponderem sobre a vastidão, digamos que, do cosmos. E aí,
Marta, sobre a teoria do ser humano unitário, ela fala que a enfermagem é uma ciência humanística e humanitária, voltada para a descrição e explicação do ser humano, num todo cinético e no desenvolvimento de generalizações hipotéticas e princípios básicos à sua prática consciente. Ou seja, para a Marta, ela define o homem como um ser que tem sua própria integridade e também que está em constante interação com o seu meio. Sobre o que define a saúde, Marta ela fala que é, digamos que um valor estabelecido pela cultura do indivíduo e, portanto, seria um estado de harmonia ou então de bem-estar. Meu nome é Jainara e vou falar sobre os 4 blocos constituintes de Martha Rogers. Bom, Martha Rogers estabeleceu os 5 pressupostos e, junto com ele, ela estabeleceu os 4 blocos constituintes. Esses 4 blocos constituintes, eles são o campo de energia, a abertura, o padrão e a pandimensionalidade. Bom, o campo de energia, ele é indivisível e ele é infinito. Por ele ser dessa maneira, ele é aberto e essa abertura permite com que ocorra uma troca de energia entre vários campos. Essa troca, para ela acontecer, existe um padrão. Só que esse padrão ele não é fixo e ele vai mudando de acordo com as situações. E ele tem a pandimensionalidade porque ele não possui um espaço limitado para ele acontecer. Ou seja, ele é ilimitado, ele não possui um local, uma área, uma coisa para essa troca de energia acontecer entre os campos. Bom, através desses quatro blocos constituintes, Martha Rogers dizia que era possível observar o homem unitário em sua totalidade. Passando para o princípio da homeodinâmica, esse princípio ele vai agir, ele vai atuar dentro dos 5 pressupostos e dentro desses 4 blocos constituintes. Esses princípios, eles são separados em 3 outros princípios. Bom, o princípio da hemodinâmica, né, como eu já falei, ele é separado em 3 outros princípios, sendo esses princípios a integralidade, a ressonância e a helicidade. Eu vou falar de forma bem resumida de cada um. A integralidade nada mais é do que a interação entre o campo humano, que é o indivíduo, e o campo ambiental, que é o ambiente. Essa interação, né, é importante para essa troca de energia, para essa interação entre esses campos. O outro princípio é a ressonância. Bom, segundo Martha Rogers, a vida do indivíduo, o processo de vida dele ocorre várias mudanças, né? E essas mudanças seriam como se fossem ondas, e essas ondas são o que transmite essas mudanças. E essa ressonância nada mais é do que a identificação do campo humano e do campo ambiental através dessas ondas, através dessas mudanças, né? Bom, e a helicidade nada mais é do que a natureza e a direção que essas mudanças estão indo. A natureza, a direção que essas mudanças estão indo no campo humano e no campo ambiental. Bom, como eu já disse, né, o princípio da hemodinâmica, ele age, por assim dizer, dentro dos 5 pressupostos e dentro dos 4 blocos constituintes. E segundo Martha Rogers, a enfermagem seria o uso desse princípio da homeodinâmica de forma humanizada, dentro da enfermagem, né, que a gente está falando. Oi, eu chamo Aslane e vou falar sobre a aplicação da teoria na prática. Bom, a helicidade, a ressonância, a integralidade, elas são princípios que estão interligados com a hemodinâmica, de uma forma que o cuidar ele vai se transformar em uma participação, né, do processo de mudança das pessoas. Para usar com sucesso os princípios da homeodinâmica, deve haver uma consideração profissional de enfermagem e um envolvimento tanto dele quanto do paciente no processo de enfermagem. E
Sendo assim, a gente pode entender, né, que a enfermagem é trabalhar com o paciente, não para ele ou por ele, mas com ele. E esse envolvimento do profissional de enfermagem, ele vai demonstrar uma preocupação com o paciente como um todo, não somente com um aspecto específico, com um problema específico. A investigação de enfermagem, ela é uma investigação total do ser humano, e não apenas do seu estado físico ou mental. Ou seja, é uma investigação da saúde do indivíduo, ou do potencial de saúde dele. Basicamente, basicamente o principal é o indivíduo e não a doença dele. O diagnóstico de enfermagem, ele proporciona a direção para o resto do plano de cuidados de enfermagem. E o seu aprofundamento, ele depende do seu enfoque. O enfoque sobre a integralidade, ele exige uma implementação no ambiente, assim como no indivíduo. Sendo assim, podemos dizer que um está associado à mudança do outro. E devido a essa integralização do indivíduo no ambiente, os problemas de saúde, eles não podem ser separados das enfermidades sociais do mundo. Portanto, esses problemas, eles não podem ser tratados efetivamente com medidas tradicionais, que são orientadas para cuidados de doenças comuns, por exemplo. E é aqui que entra a questão da criatividade e da imaginação, porque elas se tornam essenciais uma vez que a criatividade dos enfermeiros, ao explorar a criatividade do enfermeiro, ela vai proporcionar uma exploração de fenômenos como os métodos terapêuticos viáveis, que não são invasivos e que são cientificamente embasados, como é o caso da terapia, do toque terapêutico, do reiki, da meditação, da cromoterapia, entre outras terapias mentais e espirituais. A ressonância, ela exige, que o plano de enfermagem, ele tenha como alvo a sustentação e a modificação das variações no processo de vida do ser humano completo. Onde os profissionais devem ajudar os pacientes a irem em direção a um nível de existência mais alto e mais diversificado. A questão do planejamento de enfermagem na área da helicidade vai exigir uma aceitação das diferenças do indivíduo como uma expressão de emergência evolutiva. Basicamente, o indivíduo ele tem que aceitar suas diferenças, abraçar suas diferenças, para que ele possa se modificar, se repadronizar, e melhorar o relacionamento dele com ele mesmo e dele com o ambiente.